Já imaginou ganhar um salário de um jogador de futebol? Isso mesmo, investir para ganhar um salário de jogador de futebol. Mas te explicarei ao longo do vídeo que não é tudo isso que você imagina. Bem, meu nome é William, estou aqui no canal Servidor Investidor para falar sobre quanto jogador de futebol ganha, quanto que ficaria bom para ele se aposentar, a média dos salários dos jogadores no futebol brasileiro e alguns jogadores que investiram de maneira errada. Então, se liga no vídeo para você saber mais sobre a vida financeira dos jogadores de futebol. Investimentos com salários de jogador de futebol. Muitas crianças sonham em ser jogador de futebol. Muitas pessoas já sonharam, muitos adultos já sonharam em ser jogador de futebol quando criança. Porém, a gente imagina sempre aquele grande astro, aquele salário milionário. Um exemplo do Neymar. Quem não queria ter o salário do Neymar? O Neymar, eu anotei aqui, o Neymar ganha 22 milhões de reais por mês. O Messi, 18,3 milhões por mês. Gabigol, 1,8 milhão por mês. O Arão, 600 mil por mês. O Hugo, goleiro, o Hugo Neneca, 175 mil reais por mês. João Gomes, 100 mil por mês. Salário excelente. Não temos o que reclamar desse salário. Muito acima da média da população brasileira. Porém, nem todos os jogadores de futebol ganham esse salário. Vitor Gabriel, 20 mil reais. Léo Rosa, do Atlético Goianiense, 2.716 reais por mês. Você vê que há uma disparidade com relação a salários. Esses salários aqui eu peguei um site na internet, colocarei o nome dele aqui embaixo para que vocês possam ver de onde foi tirado, qual a fonte foi utilizada para pegar esses salários. Então, podemos ver que nem todo jogador de futebol recebe aquela quantia milionária. De acordo com pesquisas, a minoria dos jogadores de futebol profissional ganham esses salários astronômicos. Então, na carreira de jogador de futebol, ela não é longa. A carreira de jogador de futebol, ela não é longa, ela é curta. Eu peguei alguns exemplos pesquisando, vi carreiras de 16 anos e 24 anos. Lógico, tem gente que joga 30 anos? Tem. Tem gente que joga menos? Tem. Tem gente que some com 2, 3 anos? Tem. Tem gente da base que já está ganhando dinheiro? Tem. Mas vamos pela regra e não pela exceção, para podermos contextualizar aqui o que eu vim falar para vocês com relação a salário. Que quanto mais a gente ganha, mais a gente tem que investir, poupar, para que no futuro a gente consiga ter uma renda passiva para manter o nosso padrão de vida. Imagina um jogador de futebol que receba 100 mil reais por mês hoje. O padrão de vida dele é 1. Só que quando chegar na aposentadoria dele, que ele pendurar a chuteira, se ele não continuar como treinador de futebol, treinador de goleiro, um assistente ou um executivo de futebol, enfim, se não seguir nenhuma carreira nessa área de futebol, comentarista, enfim, ele tem que ter um plano para que no final da carreira ele consiga se sustentar. Muitos jogadores acabam tendo uma outra profissão após o término da sua carreira futebolística. Lembrando, não estamos falando dos grandes astros, porque eles ganham milhões, é muito dinheiro. Pode acontecer? Pode. Tem exemplo aqui também de grande craque que jogou até na seleção brasileira, foi campeão do mundo e ficou na pior com relação a dinheiro. Investiu mal, gastou demais e chegou ao fundo do poço e conseguiu se reerguer novamente. Acompanhe no vídeo que você vai saber já quem é. Futebol
eles deveriam ter um plano de carreira, um planejamento para a aposentadoria, um investimento em imóvel, ou em negócios, ou em ações, ou em fundo imobiliário, ou só em renda passiva. Ele tem que se planejar para não chegar ao final da sua vida, só tá saindo dinheiro, e quando mais precisar do dinheiro, você não ter mais da onde tirar. Aquele jogador que eu falei, que ele foi campeão pelo São Paulo, foi campeão da Copa do Mundo pela seleção brasileira, é o jogador Miller. O jogador Miller ganhou milhões e chegou ao fundo do poço. Ele chegou a morar de favor, de acordo com uma reportagem da Record, que eu vou colocar aqui um trechozinho para vocês acompanharem. Uma reportagem que abalou fãs, ex-companheiros e jornalistas no Brasil e no exterior. Foram 11 minutos de reportagem. Você ganhou dinheiro pra caramba, né? Não dá pra dizer, né? Graças a Deus, eu tô com muito dinheiro. 11 minutos que chocaram o mundo do futebol. Miller foi ídolo de muitos torcedores. Hoje, desempregado, vive uma situação completamente oposta. Beleza? Forte. Entra aí. Licença. Com exclusividade Beleza. em primeira mão, o Esporte Fantástico revelou o drama de Miller, que vive de favor na casa da mãe de um amigo. A Bíblia diz assim, amigos mais chegados que um irmão. Né? E o Pavão é praticamente um amigo-irmão. Raí, Luizão, Ronaldão, campeões mundiais perplexos. E quando eu recebo essa notícia de que tem um companheiro meu de tanto tempo passando por uma dificuldade, realmente eu fico entristecido. Outros ex-companheiros de Miller também ficaram impressionados. Eu comentei, inclusive no meu Twitter, eu fiquei muito triste. Acompanhei sábado passado no Esporte Fantástico, né? E eu não quero a gente ficar triste e não triste. A mesma coisa que a vida continua, né? O Miller é um ser humano, foi ídolo meu, né? Cheguei a ver a matéria, né? Cheguei a acompanhar assim, o Miller é uma... Além do grande profissional que foi, do grande jogador, né? Uma pessoa que me ajudou muito, né? Uns ganham muito dinheiro, outros não ganham dinheiro, uns jogam fora. Após ele chegar ao fundo do poço, ele conseguiu dar a volta por cima como comentarista. Foi contratado pela Gazeta, foi contratado pela Record e conseguiu ter uma vida mais digna. Porém, com maus investimentos e falta de orientação com relação à educação financeira, ele foi por um lado que acabou culminando na sua falência, digamos assim, pós a carreira futebolística. A educação financeira, ela deveria ser estimulada, ela deveria ser levada para as categorias de base, para que as crianças que comecem a ganhar dinheiro pensem em comprar pelo menos uma casa inicialmente, para depois comprar um carrão. Por quê? Não, mas você quer ter um carro, a pessoa quer ir para o CT de carro e tal, os companheiros têm carro, beleza. Mas você tem que entender que a carreira é curta. Você pode ser um grande jogador de futebol por 20 anos ou pode ser por um espaço curto de tempo. Então garanta algumas coisas, os fundamentos, os investimentos no início, para depois você começar a se desfrutar de luxo, mas sempre separando uma parte do dinheiro para investimento. O Abel Ferreira disse uma frase bem interessante para os jogadores das categorias de base, para separar o dinheiro em 3. Então, como separar o dinheiro para o futuro, para o presente, eu vou colocar aqui exatamente o que ele falou durante uma reportagem sobre a categoria de base, que deveria ser mais orientada para ter um futuro melhor. Então você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma orientação para que muitos não fiquem na pior após o final da carreira. Então eu acho que deveria ser uma preocupação a mais para os clubes orientarem sim os seus jogadores, orientar sim que eles consigam uma base, que eles construam uma base para não terem problemas no futuro e não só pensar neles dentro de campo.
Um outro exemplo que eu trouxe aqui é do jogador Douglas Silva. Foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense e campeão estadual também pelo Atlético Paranaense, pelo Brasiliense e pelo Flamengo. Após a carreira futebolística, ele gastou muito dinheiro com farra, bebida, mulher, gastou rios de dinheiro, não se planejou, acabou sua carreira e quando acabou a carreira ele mudou de profissão. Ele criou um restaurante de costela no bafo em Padre Miguel. Estou desmerecendo o novo trabalho dele? Não, mas poderia estar melhor se ele não tivesse esbanjado tanto dinheiro, não tivesse gastado à toa com coisas supérfluas e tivesse feito um planejamento. Beleza? Não estou criticando o estilo de vida dele. Estamos falando sobre a parte financeira. Estamos comentando como a pessoa utilizou o dinheiro, como ela gastou o seu dinheiro, investiu o seu dinheiro, guardou o seu dinheiro e o resultado de hoje. Beleza? Você lembra que eu tinha uma pesquisa sobre a carreira dos jogadores de futebol? Então, falarei agora para vocês começarem a entender um pouco sobre esse assunto. Segundo a Chips Finance, 30% dos jogadores em atividade estão perto da ruína financeira. 50% dos jogadores estão falidos ao pendurarem as chuteiras. Isso porque muitos jogadores não ganham aquele rios de dinheiro. Tem estatística sobre essa parte também, quanto que a maioria dos jogadores ganham. Está curioso? Mas antes de falar sobre essa estatística, gostaria de pedir o seu like, o seu comentário. O comentário está muito importante para o YouTube, para ele sentir que esse vídeo é relevante e levar para o máximo de pessoas. Comente, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conheça, para conhecer um pouco sobre educação financeira. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui no canal. Agora vamos falar sobre essa estatística dos jogadores, principalmente que é o que mais interessa, que é o salário. Esse estudo, divulgado pela cuponvalidos.com.br, reuniu dados da CBF, Estatística e Ernst Young. Vou escrever aqui para vocês conseguirem compreender melhor. Ela revelou que 88% dos jogadores em geral ganham até R$5.000. Isso mesmo, R$5.000. No Brasil tinha 366 mil jogadores registrados. Desses jogadores registrados, 25% são registrados como atletas profissionais. Desses atletas profissionais, que cerca de 90 mil, foi feita uma análise dos salários baseado na CLT, tirando a questão do direito de imagem dos jogadores, propaganda, venda de camisa e outros acordos. Estamos falando com relação à CLT. 55% aproximadamente recebe um salário mínimo, 33% recebe entre R$1.000 e R$5.000 e apenas 12% ganham acima de R$5.000. Então, vemos aqui que não é a realidade da maioria dos jogadores esses salários astronômicos. Então, para aqueles jogadores que não conseguem planejar os seus investimentos, ficará um pouco mais complicado após encerrar a carreira, correto? Então, acabamos de fazer críticas sobre a questão de falta de planejamento dos jogadores para após o término da sua carreira e como poderia mudar isso. Trarei aqui algumas simulações para você enxergar que sim, é possível você se programar, se planejar e ao final da sua carreira ter um salário próximo do que você recebeu durante a sua carreira profissional. Beleza? Vamos lá. Se você investir R$1.000 por mês com juros de 1% ao ano durante 16 anos, no final você terá um montante de R$ 546.000
809,67. Se você mantiver esse investimento a 1%, você receberá aproximadamente R$5.000. Pode variar para 5.400 e pouco, pode variar para um pouco menos. Lembre-se que é renda variável, mas girará em torno de R$5.000 na sua aposentadoria. Vamos para aquela carreira um pouco mais longa com o mesmo valor, investindo R$1.000 durante 24 anos com 1% ao mês de juros. Você terá aproximadamente R$1.509.428,64. Você receberá aproximadamente R$15.000 por mês. Você pode ver que é uma diferença bem gritante pela quantidade de tempo. Isso chama-se juros compostos. A mágica dos juros compostos, a bola de neve. Beleza? Agora, eu ganho menos, não ganho tudo isso. Vamos fazer uma simulação com um valor de R$200 por mês durante 16 anos. Com 1% de juros, terá no final R$109.361,93. Receberá aproximadamente um salário mínimo, que pode ser o que você ganha durante a sua carreira. Então, se você começar a ganhar mais, você investe um pouquinho mais. Se ganhar menos, investe um pouquinho menos. O importante é você se planejar para não ser pego de surpresa no futuro. Então, se você pegar esses mesmos R$200 durante 24 anos, a 1% também ao mês, chegará a R$301.885,13. Receberá R$3.000 aproximadamente ao mês de renda passiva. Lembrando que a renda variável pode subir ou pode descer essa renda. Como eu disse, o Abel Ferreira comentou sobre essa questão importante da educação financeira para os jogadores da base, e aqui no canal a gente tenta passar o máximo de informação para que você consiga aprender, consiga a investir, consiga a poupar, consiga sair da dívida e ter um futuro melhor. Se você não sabe como investir, não sabe como começar, não sabe sobre fundo imobiliário, não sabe sobre ações, não sabe nada, tem um e-book sobre o conceito básico de investimento para aquela pessoa que não sabe nada, e tem um e-book sobre fundos imobiliários para aquela pessoa que já sabe um pouco e quer já ter uma renda passiva e começar a investir na renda variável. Deixarei o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e é só você clicar ali que já vai para a página do E2 lá e você adquira o seu, lógico, se você quiser. Sempre deixo dica no meu Instagram, no Servidor Investidor, sempre tenho postado vídeo aqui no canal do YouTube também para você ir aprendendo ou falando sobre a situação da economia, a situação do país, questão de inflação. Sempre vou falando aqui, é só você acompanhar que você vai aprender um pouquinho, sempre trazendo algumas novidades para vocês. Espero que tenha visto que nem tudo são flores, que a vida não é um morango e que sim, jogadores que não ganham esses salários astronômicos e pessoas normais que ganham salários normais de jogadores, sim, você ganha um salário de jogador, pode se programar para o futuro. Beleza, galera? Então é isso. Espero que tenha gostado. Até a próxima.